Boa noite. O Leme Notícias está começando. Confira os destaques de hoje. Bancos não podem cobrar mais taxas para fazer serviços do Detran. Hoje é dia do guarda rodoviário e você vai acompanhar uma reportagem sobre este profissional. Caixa começou a pagar FGTS dos planos Verão e Collor. A CIL vai reunir produtores rurais em evento no próximo sábado. Quarta-feira, 23 de julho. Estas e outras notícias você vai acompanhar logo após o intervalo. Não saia daí. Comemora-se hoje o Dia Internacional do Policial Rodoviário. E foi no dia 23 de julho de 1935, 7 anos após a criação da Polícia de Estradas, que surgiu o primeiro quadro de policiais da atual Polícia Rodoviária Federal. E em 10 de janeiro de 48, surgiu a Polícia Rodoviária Estadual. E se os policiais rodoviários brasileiros ainda têm muito a conquistar, também tem muito a comemorar. Com seu policiamento distribuído nas 131 bases operacionais e 700 viaturas, a Polícia Rodoviária efetua a fiscalização das estradas, além de auxiliar outras secretarias estaduais. Por isso, ser policial rodoviário nos dias atuais não é tarefa fácil. Afinal, além de trabalhar para a diminuição de acidentes e dos índices criminais nas rodovias, ele busca desenvolver a cultura da prevenção, combinada com educação no trânsito e o suporte da engenharia. A Polícia Militar do Estado de São Paulo conta com um efetivo de 3.600 policiais incorporados e atua no patrulhamento de toda a malha viária do Estado, totalizando 24 mil quilômetros de extensão. Sargento Marcos é policial rodoviário há 16 anos. Ele começou nessa profissão porque sempre gostou das atividades policiais. Em princípio, eu acredito que todas as pessoas que procuram trabalhar na polícia, elas procuram porque têm ideia de fazer uma carreira, às vezes militar, às vezes policial. No meu caso foi especificamente porque sempre gostei da atividade de polícia, embora antes de entrar não sabia disso, porque gostava da polícia rodoviária, por aquilo que a gente via muitas vezes na televisão, e foi esse o motivo que eu procurei fazer a carreira aqui no policiamento rodoviário já há 16 anos. Fatos e cenas marcantes não faltam na sua carreira. Já houve até uma mulher que deu à luz dentro da viatura em que ele trabalhava. Mas os acontecimentos que não saem de sua memória são os acidentes, muitas vezes com vítimas fatais. Acidentes de trânsito que deixam vítimas envolvendo crianças, envolvendo muitas pessoas, como por exemplo aqui em Leme mesmo. Se eu não me engano, no ano de 96 ou 97, quando houve um acidente de trânsito que envolveram três veículos, 2 ônibus, e que esses veículos acabaram se incendiando, e ao final de todos os fatos acabaram por morrer 51 pessoas. Seu colega, soldado Matos, trabalha como policial rodoviário há apenas 2 anos. Matos também foi influenciado pela televisão para entrar para a polícia. Agora, o jovem soldado pretende crescer profissionalmente e realizar seus sonhos. Meu sonho agora é poder crescer um pouco mais na corporação, chegar a ser um comandante de pelotão, de companhia, cada dia mais estudando, procurando estudar todos os dias, para poder alcançar um objetivo bom, tanto na minha carreira profissional como para meus familiares. Muitas vezes o policial rodoviário é visto de forma negativa pelos motoristas. Por isso, vale ressaltar que, mais do que fiscalizar, eles estão na estrada para orientar e até mesmo salvar vidas. Vale a pena arriscar a vida em nome do amor à profissão? Eu acredito que sempre que temos ideais, vale a pena. Como ele disse, estou aqui há 16 anos e gosto muito do que faço e faço com amor.
E daqui a pouco você acompanha a segunda parte desta matéria que vai enfocar um policial rodoviário aposentado aqui da nossa cidade, Luiz Fernando Oliveira, o Fernandão rodoviário. Boa noite, Paulo. Boa noite, Vítor. É uma profissão muitas vezes invejável aí, né? O pessoal gosta do policial rodoviário, principalmente aqueles educados que atendem bem os motoristas, não? Verdade. E é uma profissão da carreira policial essencial, não é? Nós, infelizmente, acho que até há uma carência, né, do policial também na estrada, com esse número tão elevado de roubo de carga que tem sido noticiado, mas que bom, né? Que bom que ainda nos tem. Parabéns aos policiais rodoviários, e o que nós precisamos é ter mais segurança nas estradas. Bastante tranquilo o setor policial de Leme no dia de ontem. O plantão registrou apenas 2 acidentes de trânsito sem vítima. 2 rapazes morreram durante uma perseguição policial no início da madrugada desta quarta-feira na rodovia que liga Mojimirim a Itapira. Segundo a polícia, os 2 rapazes teriam roubado uma motocicleta na Praça da Criança, bem no centro de Mojimirim. Ao passarem por um posto de controle da Guarda Municipal, foram perseguidos por quase 3 quilômetros até se chocarem com uma ponte. Os 2 morreram no local. A polícia ainda não fez a identificação dos corpos. O repórter fotográfico da revista Época, Luiz Antônio Costa, foi baleado e morto na tarde desta quarta-feira, quando fazia uma reportagem no terreno da Volkswagen, em São Bernardo do Campo, que foi invadido por sem-teto na madrugada do último dia 18. De acordo com a Polícia Militar, o repórter foi socorrido por colegas ao Hospital Municipal de São Bernardo do Campo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. As primeiras informações são de que ele teria levado um tiro nas costas quando ele e outros 3 profissionais de imprensa conversavam com lideranças do movimento dos trabalhadores sem teto, responsável pela invasão. Ainda não se tem informações sobre o autor do disparo. 14 presos da cadeia de Limeira foram transferidos ontem para o Centro de Ressocialização da cidade. Outros 32 permanecem no local, mas a capacidade é para 18 detentos. Na semana passada, venceu o prazo para a transferência de todos os presos da unidade, que foi interditada pela Justiça. Mas o novo acordo entre a Justiça e a Secretaria de Segurança Pública estabeleceu um prazo até o próximo final de semana para que os presos deixem o local que está sem condições de uso das celas. As cidades da vizinhança conseguem interditar as suas cadeias, né? E aqui me parece que não existe muita vontade, né? Veja, eles ainda que tenham atrasado com o seu prazo, mas estão conseguindo fazer as transferências. Tem razão, nós aqui não conseguimos, parece que os nossos reclamos não chegam, né, até as autoridades maiores, e ficamos aí com uma panela de pressão a todo momento a explodir. Infelizmente, parece que ainda, talvez a falta da força política, né, e de articulação da nossa cidade não tem sido suficiente para poder fazer com que a gente fique aliviado, né, com uma situação caótica que permanece aqui na nossa cadeia. No próximo bloco você confere uma entrevista com um policial rodoviário aposentado da cidade. Não saia daí, nós voltamos a seguir. A Caixa Federal começou a pagar hoje as correções do Fundo de Garantia para os trabalhadores que desistiram de brigar na Justiça pelas perdas dos planos Verão e Collor. Tem direito a esse dinheiro os trabalhadores demitidos sem justa causa, os idosos com mais de 70 anos, os portadores de HIV e doentes com câncer. Pôr a mão no dinheiro não será uma tarefa fácil, já que grande parte dos trabalhadores beneficiados, 61%, tem problemas cadastrais ou não estão identificadas para o saque. Paulo, que judiação essa questão, hein? Além de serem pagos parceladamente, o pessoal ainda tem que se virar aí os problemas aí no cadastro, né? Pois é, quando vem uma notícia feliz de que poderia ter a impressão de que uma boa parte dos trabalhadores brasileiros poderiam receber, né, esse dinheiro tão esperado,
tem realmente esse problema técnico. Eu não sei exatamente qual que é essa questão de identificação, problemas cadastrais. Não sei se existe algum rigor. São erros na hora de se fazer o cadastro desses trabalhadores, uma data de nascimento errada, um mês errado, uma vírgula errada não bate e não dá certo. Pois é, mas na verdade acho que isso poderia ser facilitado, porque o trabalhador identificado, né, na boca do caixa poderia se facilitar algumas coisas. Acho que às vezes o rigor excessivo que a própria caixa registra acaba prejudicando em demasia e muitas vezes, é claro, a maioria do erro não é dele. Né, vem de preenchimento, como nessa situação que é mencionado, e ele acaba não conseguindo receber depois de tanto tempo de espera. Mas é importante que o trabalhador também insista nessa questão, que vá a fundo, né, que possa, de alguma forma, achar uma maneira de poder resolver e liberar o seu dinheiro. Não fique só, não desista, né, na primeira dificuldade que tiver, porque senão realmente não consegue receber. E vale destacar que esses são os trabalhadores que desistiram de brigar na justiça, né? Perfeito. Eu tenho a impressão que se eles deixassem na justiça, eles que receberiam mais rapidamente. Mas sabe que é a grande maioria, né? É a grande maioria. Os processos judiciais, como nós sabemos, não têm demorado muito, e a facilidade com que a propaganda foi feita logo no início motivou muita gente. Mas com essas condições acaba às vezes levando muita gente ao arrependimento que talvez se deixasse pelo procedimento normal poderia ter um pouco mais de sorte. Dando sequência à matéria sobre o policial rodoviário, da qual você acompanhou já a primeira parte, nós vamos exibir agora a outra parte, que enfoca mais de perto um ex-policial rodoviário aqui da cidade e muito querido de todos, o Fernandão Rodoviário. Luiz Fernando Alves de Oliveira, ou Sargento Fernando, popularmente conhecido ainda como Fernandão. Aposentado da Polícia Militar Rodoviária há mais de 10 anos, ele se recorda da profissão com saudades. Foram 30 anos dedicados às estradas e à corporação. Segundo ele, uma vida. Do que o senhor mais tem saudade na época que o senhor trabalhava? Tudo. Colega, pista, os comandantes que passavam por votos, ajudaram muito. Enfim, é uma vida que a gente passa, né? Hoje, com 62 anos de idade, 3 filhos, 3 netos e casado há 35 anos, Fernandão diz que ser policial rodoviário atualmente é bem diferente do que na sua época. No que toca às estradas, no que toca o número de pessoal, viaturas, né? E armamento também. As estradas que nós tínhamos eram estradas simples, geralmente, e tinha várias, inclusive estrada de terra, que também era fiscalizada pela Polícia Rodoviária. As viaturas nossas eram restritas também, eram poucas. Para o aposentado, outro fator que dificulta o trabalho nas estradas é a violência. Na época existia um filme, Os Vigilantes Rodoviários, e os jovens, sempre se baseando naquilo, gostariam de ser um policial rodoviário. E também porque na época, quando eu era garoto no Pirassununga, quando a Polícia Rodoviária era chamada de grilo, inclusive, e eles eram a Guarda Civil que fazia o serviço rodoviário, eu tinha um vizinho, né, que trabalhava com a motocicleta e aquilo lá também me chamou muita atenção, me deixou, fiquei invocado com aquilo, né. Segundo Fernandão, na profissão de policial rodoviário, ele passou por alegrias e tristezas, comuns a qualquer ofício, mas se emociona ao lembrar da morte de um amigo, que perdeu a vida em serviço. Apesar das dificuldades, o aposentado sente que cumpriu sua missão e prefere lembrar dos bons momentos. Porém, diz que não enfrentaria a profissão se tivesse que trabalhar nos dias de hoje. Eu trabalhei nos últimos tempos, nos últimos anos, eu trabalhei na parte administrativa, não é? Eu acho que se fosse na parte administrativa, no serviço que eu tinha deixado, acho que eu voltaria, mas eu creio que para enfrentar novamente as intempéries do tempo, acho que eu não teria mais condições, não. Aí, mais uma segunda parte da matéria e naturalmente não poderíamos deixar de conversar aí com o Fernandão, que todo mundo conhece e é muito querido, né, Paulo? Com certeza. E fica aqui nossos parabéns, né, para o Dia do Rodoviário, especialmente ao policial Fernando por tudo que já
fez e contribuiu por nós todos. E além dele, aqui da cidade, nós podemos nos lembrar do saudoso Tenente Valeriano, já falecido. Nós tivemos também o atual vereador, Osimio Sandoval, que foi policial rodoviário. Lembro do meu vizinho, Dorival Bertin. Dorival Bertin, o Terossi, que também hoje me parece que presta serviços em Limeira. Nós temos ainda o Erivaldo Ferreira, que é também... deve estar prestando serviços em Limeira, ou Rio Claro, se não me engano. Enfim, são vários lemenses, não o caso do Fernandão, que não é lemense, mas está aqui há muitos anos, que se prestaram ao policiamento rodoviário com muita dignidade, diga-se de passagem, né? Os usuários de telefone celular pré-pago terão que se cadastrar nas operadoras fornecendo o nome, o número da carteira de identidade ou do CPF e o endereço completo, de acordo com a Lei 10.703. Publicada segunda-feira no Diário Oficial da União, os usuários terão 90 dias para se cadastrar, atendendo ao chamado da operadora. Quem não se cadastrar terá a linha bloqueada e vai pagar multa de R$ 50. Dos cerca de 38 milhões de celulares no Brasil, aproximadamente 27 milhões são pré-pagos. Na opinião do Ministério da Justiça, o cadastramento facilita o combate ao crime organizado, pois, segundo a polícia, a grande maioria dos bandidos usa celulares pré-pagos para se comunicar, por serem de difícil rastreamento. Com esse aviso aí, os bandidos já vão mudar o esquema, né, Paulo? Já deve estar pensando como fazer um novo esquema, né? Mas, enfim, isso é necessário, né? É importante que se tenha, de alguma forma, fechando o cerco, não é? E acho que é uma forma realmente de ter um controle. Então, que assim seja, né? E mais uma forma de ficar em cima e controlar a situação da criminalidade. Você vai ver daqui a pouco, apesar dos esforços do governo, a taxa de desemprego continua subindo. Fique ligado, nós voltamos já já. A taxa de desemprego nas 6 maiores regiões metropolitanas no país subiu para 13% da população economicamente ativa em junho, segundo dados do IBGE. Em maio, o desemprego estava em 12,8%. A taxa também subiu em relação a junho do ano passado, quando o desemprego era de 11,6%. No intervalo de um ano, surgiram mais 270 mil pessoas desocupadas na faixa dos 11 anos ou mais de estudo. O rendimento médio real caiu 13,4%. Se continuar nessa base aí, daqui a pouco, hein, Paulo? Nessa esteira vem principalmente essa questão das empresas automobilísticas, né, que já ameaçaram essa devassa nos empregos, mas isso também, claro, é uma pressão que está sendo vinda, né, e a gente vai ver o reflexo agora, que está caindo os juros, não houve ainda investimento no desenvolvimento. Acho que é agora para o segundo semestre que a coisa deve realmente começar a acontecer, e até porque é fatal, não é? Se isso não ocorrer, a pressão sobre a questão eleitoral vai ser muito grande, e o reflexo disso na candidatura, nas eleições municipais do ano que vem, vai acabar repercutindo no Planalto. Então, eu acho que para o segundo semestre deve acontecer, é fatal que realmente se tenha uma melhora. Conforme determinação da Justiça, a rede bancária paulista não pode mais cobrar a tarifa para licenciar, transferir ou outros serviços do Detran. A Justiça Paulista julgou ilegal a cobrança pelos bancos da tarifa para o recebimento de taxas para o licenciamento de veículos. A rede bancária do Estado de São Paulo está proibida, a partir de agora, de cobrar a tarifa para o recebimento das taxas de licenciamento, transferência de veículos e outros serviços do Detran. Cada vez que o contribuinte faz o emplacamento, transferência ou quita multas de trânsito, existe a cobrança de uma tarifa de R$ 2,50 via internet e de R$ 5,00 quando o serviço é feito pelo próprio banco. A terceira vara da Fazenda Pública acolheu uma ação impetrada pela Associação dos Proprietários de Veículos no estado de São Paulo e julgou ilegal a cobrança, pois os bancos já recebem R$ 2,27
do Tesouro Estadual toda vez que emitem a autenticação pelo serviço do Detran. Essa cobrança vem sendo feita desde 2000. Segundo a Assoprev, a rede bancária já faturou 250 milhões de reais com a tarifa, sem contar o que ganha da Fazenda Estadual pelo mesmo serviço. Aleluia, né? Mas aí as glórias para essa associação dos proprietários de veículos, eu até não conhecia, não é? E acho que falta um pouco disso também na sociedade civil, mais ousadia, né? De cobrar algumas coisas e os resultados acontecem. Nós estamos cansados de tantas taxas, né? Finalmente uma boa notícia, mas que dependeu dessa ousadia dessa associação que conseguiu, mediante a justiça, essa liberação. Parabéns. No estado de São Paulo, a influência da massa de ar seco continua e o tempo não muda. O sol aparece e não há previsão de chuva, apesar das altas temperaturas à tarde. Confira agora como vai ficar o dia amanhã em Leme. A quinta-feira vai ficar ensolarada em grande parte do dia. Não há probabilidade de chuva. A temperatura pode variar entre a mínima de 9 e a máxima de 28 graus. E no próximo sábado, nas dependências da CIL, vai estar acontecendo um evento que reunirá alguns produtores rurais do município. O objetivo será divulgar o trabalho desses produtores e seus produtos. E com a gente, um dos diretores da CIL, Tadeu Zenker, e o presidente da Cooperleme, Roberto de Souza Sardinha. Boa noite, Tadeu. Boa noite, Roberto. Boa noite. É um evento aguardado, né? Com muita expectativa, não, Tadeu? Olha, o Bispo vai ser o primeiro. O primeiro, mas a gente já espera, se fala muito, né? Na verdade, a gente espera... nós só vamos poder tirar a avaliação dos pontos positivos e negativos depois do evento, mas a expectativa da gente é muito grande. Dia 28 de julho é o Dia do Agricultor. Correto. E, na realidade, a gente entende, tá? Todos os companheiros nossos ali entendem, que o agronegócio brasileiro tem sido o responsável pelos nossos superávites comerciais. Nós temos sido cada vez mais agressivos na exportação de produtos agrícolas com valor agregado ou sem valor agregado, produtos sem elaboração ou com mais elaboração. E então a gente entende que o agricultor, na realidade, tem que andar de cabeça erguida e não de cabeça baixa. A gente tem visto o agricultor, fundamentalmente lemense, etc., meio cabisbaixo, com as condições de produção, e com as condições de como trabalhar a sua propriedade agrícola, muitas vezes um pequeno espaço onde não há escala de produção. Então, na realidade, a gente resolveu na associação comercial, junto com os companheiros, com a cooperativa, com as lojas de insumo, com os prestadores de serviço em Leme, montar um evento que vai ser metade uma feira, onde as entidades vão poder estar de frente ao produtor, oferecendo seu produto, conversando com ele, e ao mesmo tempo que nós vamos trazer palestras que justamente vão se encaixar na estrutura, vão ser destinadas à estrutura fundiária da cidade de Leme, de pequenos produtores. Inclusive palestras que... O evento começa às 9 horas da manhã, temos aqui o programa, e vai até o final da tarde, com palestras, aliás, em várias áreas da agricultura orgânica, fruticultura, plantio direto, crédito rural, e o contato direto também com o pessoal de banco, do próprio Sebrae, que está aí nesse apoio também. Mas o Roberto dizia para a gente a semana passada, quando você participou aqui, Roberto, com relação a essa feira, daquela identificação desses produtores rurais. Até você conversava com a gente no seguinte: você sabe aonde comprar um leitãozinho? Sem dúvida. Não sei. Não sabe. Mas tem quem tem. Isso. Quem tem o leitão, quem tem o frango caipira, quem tem o queijo, quem tem o mel, quem tem o ovo. Como é que é essa história aí? Esses produtores se identificarão a partir de agora? Sem dúvida. Né? A cooperativa está lá nesse evento, né? Não só orientando tecnicamente o produtor lemense, na parte do plantio do milho, no plantio do algodão, mas também nós vamos entregar identificações dos produtores que tem mel, que tem uma leitoinha, que faz uma linguicinha caipira. Então aí a população lemense
o dia que é, por exemplo, um leitãozinho, um carneiro, então vai ter o telefone, o local, o sítio e a pessoa indicada. Então, o dia que ele quiser, é só telefonar, a pessoa vai... E eu perguntava para você também, com relação à possibilidade que a gente acompanha em alguns canais rurais, inclusive da TV a cabo, de feiras parecidas com essa, que acontecem semanalmente, mais lá no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, e que são perfeitamente aceitas pela comunidade. Sem dúvida, esses produtos. Todos esses produtos aí. Aí você disse com relação a um problema com vigilância sanitária, teria que ter um registro. O próprio Sebrae não poderia acertar isso? Justamente, o Sebrae está junto com a gente, porque o Sebrae tem a função de fomento desse tipo de estrutura, ou seja, fazer com que o produtor rural saia daquela mentalidade de agricultor propriamente dito e passe para uma mentalidade empresarial, bispo. Que é o caso do agroindústria. Olha, a agroindústria. O Sebrae está aqui em Leme fomentando esse tipo de consciência. E no Ribeirão do Meio, por exemplo, na comunidade do Ribeirão do Meio, que era uma comunidade extremamente forte aqui na cidade no início do século passado, ele já criou uma marca. Então, os produtos do Ribeirão do Meio que vão ser expostos vão ter uma marca que é o desenho, o selo, o desenho da Igreja do Ribeirão do Meio, produtos produzidos na comunidade do Ribeirão do Meio, e doces, com geleias, compotas. E esse pessoal já recebeu esse aval da vigilância? Eles estão trabalhando em conjunto para desenvolver esse conceito de empresa para a comunidade. Eles não têm eles estão já sendo analisados nesse sentido, tá? Então os produtos vão ser vendidos, mas na realidade vão estar mais em caráter de demonstração. Mas o Sebrae já está trabalhando para que haja esse desenvolvimento empresarial da comunidade. Roberto, com relação ao produtor rural, essa feira será importante até que ponto para ele? Veja bem, nós temos que, em Pirassununga, já há os amigos da terra, né, que se reúnem 20, 30 pessoas, e os problemas, logicamente todo mundo tem seus problemas em sua propriedade. Então, lá é discutido os problemas e resolvido entre a comunidade. É o que nós temos que fazer aqui na nossa região. Em Leme que não tem. Por exemplo, plantio direto. Algumas pessoas estão fazendo um plantio direto, quer dizer, é uma economia muito grande. Né? E Pirassununga já está mais adiantado que nós. Sim. Então, tudo isso vai ter palestra, vai te orientar. Né? Outro produto orgânico. São Paulo está consumindo muito esse produto. E nós temos condições, pequenas propriedades, de fazer isso. Isso é trabalho familiar. Ou chefe de família pode plantar um milho, seu algodão, e a esposa e os filhos pode fazer uma horta orgânica e tem consumo e rende dinheiro. Porque esses produtos poderiam ser, inclusive, exportados, entre aspas, para os grandes centros. Sem dúvida. Campinas tem feiras de produtos orgânicos, a São Paulo tem feiras lá na Água Branca, e o que é importante, bispo, que o produto orgânico, porque é um público diferenciado, ele chega a custar às vezes 100% a mais do que o produto tradicional. E alguns supermercados da cidade comercializam alguma coisa orgânica e nós já tivemos contato com isso. E realmente o preço é um pouquinho maior. Mas entende-se o motivo, né, Paulo, com relação a isso. Pois não, Roberto. E também, bispo, nós, nessas palestras, né, vem pessoas especializadas explicar que tipo de fruto que nós podemos plantar em nossa região. Isso aí já com uma visão, com aquela visão na Ambras aí? O clima, a altitude. Então lá nós vamos saber, nós podemos plantar goiaba, tal coisa, isso, que as pessoas vão orientar todos os agricultores lá imensos. E vale destacar que todas as palestras serão gratuitas, os participantes não pagarão nada. Exatamente. Isso em função da participação do Sebrae nesse evento aí, que propiciou isso também? Na verdade, é o seguinte, por enquanto ainda não veio nada, não tivemos nenhuma verba do Sebrae, a gente está fazendo realmente na raça, como é a característica nossa. Sim. E a gente espera que se essa feira for um sucesso, aí sem dúvida nós vamos ter um suporte melhor de entidades financiadoras. Porque o objetivo da ACIL com relação àquela feira de queima de estoque, essa seria a oposta
mais ou menos no mesmo sentido, Olha, daqui para frente? Na verdade, pode até ser. Ela tem caráteres diferenciados. Certo, né? Essa é uma feira que visa trazer o empresário de venda de insumos, a cooperativa, o banco, porque o Banco do Brasil vai estar com a gente lá, para trazer esse cara de encontro ao produtor rural. Tá? E a feira de queimas de estoque visa girar produtos das lojas. Nós vamos vir com mais uma promoção aí, a Silva vai vir para o segundo semestre, nesse sentido. O que acontece aqui é girar o horizonte do agricultor no que diz respeito a plantio e tudo crédito, Bispo, porque a palestra de crédito está colocada por último, porque a gente entende que a coisa mais importante para o produtor é ter os bancos têm dinheiro, o produtor não sabe como chegar a esse dinheiro. Então a gente vai trazer especialistas da CAT de Campinas, da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral da Secretaria da Agricultura do Estado, para explicar quais são as linhas de crédito para o produtor rural e como o produtor pode fazer para chegar a esse crédito. Tadeu, dentro dessa questão que é colocada, eu sinto às vezes que nós reclamamos muito aqui na cidade, a questão, nós falamos do desemprego, a questão do desemprego. Mas o pequeno produtor rural, ele parece que ele é nunca visto como um setor que pode empregar, que pode criar uma nova geração de produção e de riqueza e tudo mais. E você falou dessa questão do empreendedor, que na verdade seria a mudança também da mentalidade desse produtor rural. Como é que vocês têm visto a possibilidade, eu não sei se têm pensado nisso, de se colocar dentro de uma questão estratégica, esse pequeno produtor rural, como um novo empregador e uma nova possibilidade de crescimento de emprego na cidade? Então, olha, na realidade, quem tem feito esse trabalho bastante de perto é o Sebrae. O Sebrae tem um adido, tem uma pessoa que mora aqui na cidade e trabalha justamente nesse sentido. Fundamentalmente, primeiro passo, Paulo, é estruturação. Porque, por exemplo, as comunidades foram se desestruturando com o tempo. Primeiro com a entrada da cana, depois com o aumento da família e que acabou migrando para a cidade, entendeu? Então, as comunidades extremamente sólidas, como Taquari, o Ribeirão do Meio, o Ibicatu, etc., foram sofrendo essa contradição. Então, o Sebrae está aqui primeiro para, de novo, reestruturar, dar uma luz para o que pode ser feito e, fundamentalmente, se você tiver, até com a vinda da Andros, etc., a reestruturação da cidade em função de fornecer, por exemplo, produto para eles, seguramente você vai ter geração de emprego no campo. Emprego de qualidade. Porque o emprego do campo hoje, Paulo, tem uma outra característica. Não se emprega mais mão de obra. Bom, em nenhum lugar do Brasil hoje vai se empregar mão de obra desqualificada. Perfeito. Entendeu? E o campo não é diferente. A mão de obra que vai para o campo também tem que ser qualificada. Dentro desse contexto, a mão de obra qualificada, esse é um drama. Eu sou advogado trabalhista e nós percebemos muito isso. Há a possibilidade dessa qualificação ser feita aqui no município? Existe curso específico para isso? Olha, a gente não tem curso específico para isso. O que a gente tem um plantel de escolas técnicas muito boas que a gente podia pleitear essa área. O pessoal do Grupo Paula Souza aí é uma escola técnica espetacular. A gente vê na área administrativa o grupo que sai da Escola Técnica de Leme aqui sai muito bem formado e a gente podia com certeza pleitear essa área aí, porque a agricultura está cada vez mais tecnificada e precisando de gente competente para trabalhar nela. Muito bem. Tadeu, então sábado, 9 da manhã, a partir das 9 da manhã. Perfeito. O produtor rural pode chegar lá e as pessoas que se interessarem, logicamente, poderão participar. A cidade toda. Muito bem. Obrigado, Tadeu. Obrigado, Roberto. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite. Final de mais um Leme Notícias. Daqui a pouco, o Esporte Show. Boa noite. Boa noite. O Leme Notícias está começando. Confira os destaques de hoje. Saiba como foi a primeira oficina de histórias infantis da Biblioteca Municipal. Show beneficente em prol da Santa Casa foi adiado para uma próxima data. Ex-governador Paulo Maluf foi detido nesta quinta-feira em Paris. Anvisa proíbe propaganda de medicamentos para disfunção erétil.
Uma entrevista com o presidente da OAB de Leme revela como funciona a justiça gratuita. Quinta-feira, 24 de julho. Estas e outras notícias você acompanha logo após o intervalo. Não saia daí. Ontem foi o primeiro dia da oficina sobre histórias infantis na Biblioteca Municipal de Leme. O evento contou com a participação de responsáveis e crianças e foi ministrado pela professora Berenice de Fátima Luiz. No primeiro dia, cerca de 30 pessoas participaram da oficina sobre histórias infantis e como contá-las. A oficina foi dividida em duas partes. A primeira fala sobre reflexão e a segunda, como contar uma história infantil, despertando o interesse da criança. Bom, essa minha oficina, ela tem como objetivo, primeiramente, uma reflexão sobre a importância da leitura e aí, né, a partir dessa reflexão, junto com adultos, né, um trabalho assim para professores, para pais, para pessoas responsáveis pelas crianças, né? Então, a partir dessa reflexão da importância da leitura em si e da literatura infantil, a gente visa desenvolver o gosto pela leitura na criança. Então, segundo Berenice, o fato das crianças encontrarem informações rápidas e prontas na internet e na TV é um fator que pode desestimular a leitura. Então, nós pretendemos que as crianças leiam mais, né? Com todo esse trabalho. E divulgando esse trabalho, o meu objetivo é que os pais passem a contar mais histórias para as crianças, histórias de suas vidas, e com isso a gente resgate esse gosto pelas histórias infantis. A biblioteca, além de possuir um espaço para leitura infantil, conta também com trabalhos dinâmicos e visitas monitoradas para as crianças. A oficina é um evento que faz parte da campanha Ajude a Biblioteca doando livros. Eu gostaria de lembrar que a biblioteca, ela vive de doações, né? Então eu gostaria de lembrar a todos os lemenses que nós continuamos a receber doações. As pessoas ligam e trazem doações para nós. Um dos objetivos da campanha é resgatar o usuário que se afastou dos livros por não encontrar na biblioteca lançamentos para ler. Esses lançamentos são sugestões dadas por usuários que passam por aqui e nós estamos conseguindo resgatar esse pessoal, trazer de volta por causa dos lançamentos que estão sendo comprados. Nós estamos com uma média de 130 a 140 empréstimos diários. Cerca de 200 livros já foram arrecadados, com eventos feitos pela biblioteca. A próxima oficina acontece nos dias 30 e 31 de julho, das 7 às 9 da noite, no anfiteatro da Biblioteca Municipal. E a campanha também continua nesse evento, que é a inscrição, né, a participação de cada um é através da doação de um livro ou mais à biblioteca. Os interessados em doar livros à biblioteca podem ligar para o telefone 3571-7100. Boa noite, Ney. Boa noite, Bispo. É uma promoção elogiável por parte da biblioteca no que diz respeito às crianças, como frisou a professora, muito ligados no que diz os textos da internet e da televisão, quer dizer, tudo pronto. Isso afasta a criança dos livros, né? Exato. A biblioteca tem que ser uma coisa que tem que incentivar a meninada a aprender a frequentar, né? Buscar um pouquinho de cultura, porque tem muita coisa para ser lida. Eu acho que toda campanha nesse sentido é sempre válida. E quem tiver livros aí, importante, né? Eu acho que tem muita gente que joga até fora. Joga até fora, realmente. Mais um dia tranquilo no setor policial de Leme, com registro de apenas uma ocorrência mais grave.
Lafayette Gomes de Abreu, 41 anos, encarregado de serviços gerais, contou que 2 mulheres, mediante ameaça e armadas de revólveres, levaram seus documentos pessoais, 3 carteiras profissionais e R$ 1.670 em dinheiro, referente ao saque do FGTS que ele havia acabado de receber. O chefe da Divisão Fazendária da Polícia Federal, o delegado Paulo Ornelas, determinou que a Coordenação Geral de Inquéritos Especiais apure as circunstâncias da prisão do ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf. Acusado em inquérito por remessa ilegal de divisas, o ex-governador foi detido hoje em Paris quando realizava uma transação financeira numa agência bancária. Maluf teria tentado depositar quantia superior ao autorizado pela Justiça francesa. O ministro da Justiça e o diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Lacerda, tomaram conhecimento da informação e pediram que fossem levantados os dados. O Itamaraty aguarda uma notificação da Embaixada Brasileira em Paris para se pronunciar sobre o assunto. Maluf foi liberado após prestar esclarecimentos às autoridades francesas. O corpo do repórter fotográfico da revista Época, Luiz Antônio da Costa, 36 anos, foi enterrado esta tarde no cemitério municipal de Borda da Mata, em Minas Gerais. Ele foi assassinado na tarde de ontem com um tiro a queima-roupa em frente ao acampamento do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, em São Bernardo do Campo. A polícia trabalha com a hipótese de o tiro ter sido dado por um dos 3 homens que assaltaram um posto de gasolina na região. A descrição de um dos ladrões é a mesma de um homem que aparece armado em fotos feitas pelo repórter fotográfico André Porto, do jornal Agora São Paulo, que estava bem perto da vítima. Segundo Porto, vários órgãos de imprensa estavam negociando com uma das líderes do movimento para entrar no acampamento quando o fotógrafo se aproximou do grupo e foi baleado. Esses movimentos aí, embora não tenha sido ali, a polícia ainda está apurando, eram ladrões que estavam assaltando um posto de gasolina, mas sempre sai confusão, né? Você sabe que eu tenho medo da situação brasileira hoje? Eu tenho medo de a democracia aí de embrulho, e nós perdemos toda a democracia que nós tanto lutamos para conseguir. Porque tá uma baderna já esse país aqui, certo? Amanhã você recebe uma ordem de prisão, ninguém pode te prender. Se não pode haver uma reintegração de posse quando um cidadão invade uma propriedade sua, é uma ordem judicial, não é? Como é que pode valer alguma outro tipo de ordem judicial? Quando começa assim, por muito menos, já tomaram esse governo nosso. Isso aqui tinha que chegar nesse local aqui, não quero saber se era bandido ou não é. Vocês não têm capacidade de filtrar os integrantes do seu grupo, vocês vão entrar na borracha. Tem que descer o cacete mesmo, não tem que ficar nada olhando para esses negócios de direitos humanos, só que prega o pau, mete bala nos caras, pô. Agora fica, desde que eu sou moleque, eu escuto essa parafernália, essas bobagens, essas mentiras. É lógico, tem 2, 3, 4 mil negros. Um mata o outro lá, é lógico falar que foi um bandido. Só que você vê, quando esses caras se apresentam na televisão, tem 2 mil caras com foice na mão, ferro, cortar capinho, diabo a 4, certo? Por quê? No centro de uma cidade grande, com esse equipamento aí entra um coitado de um fotógrafo lá que está na plena função dele, lá exercendo a sua função, matam porque o cara é conhecido, é respeitado, porque não adianta o Ney Docel estar com uma máquina fotográfica lá. O Ney Docel não tem acesso nos grandes jornais de São Paulo. Esse fotógrafo tinha. E a fotografia dele certamente sairia. É suposição minha isso, certo? Agora, pôr a culpa em 2 bandidos que assaltaram um posto de gasolina, possivelmente tenha matado o rapaz, isso daí é para inglês ver, pô. Não tem que perguntar. Desce a borracha, depois vai investigar. Não era para ter um movimento. No próximo bloco você confere, Copom reduz taxa de juro e os bancos já oferecem vantagens. Fique ligado, nós voltamos a seguir.
O Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu ontem baixar a taxa Selic, que é o juro básico da economia, de 26% para 24,5% ao ano. Essa queda de 1,5% é a maior registrada de uma única vez desde 99. Esse corte ainda não atendeu aos reclamos da indústria, do comércio e dos trabalhadores. Mas os bancos, financeiras e lojas reagiram rapidamente, baixando os juros no crédito ao consumidor. Logo após a medida, o Bradesco, por exemplo, decidiu baixar de 2,90% para 2,60% ao mês a taxa para o financiamento de veículos. Alguma coisa já começou a mudar, né? Mas isso daí é pouco ainda? É um temperinho muito fraco, certo? Isso aqui para mim é uma palhaçada. Nós estamos no meio de um tiroteio econômico aqui nesse país, que está indústria mais indústria fechando, atrasando tudo, dando férias coletivas, a indústria automobilista está parada. Por que de 26 para 24,5? Dá quanto? 1,5? Pega R$1.000, uma dívida de R$1.000, aplica 1,5%, você dá uma diferença monstruosa, não dá? Acontece que todo tipo de financiamento, não entra só isso. Porque a maior desgraça, o maior câncer que existe na economia do país é banco. Porque, bem, IOF, é não sei o que, é taxa não sei do que, é taxa de desconto, empetecam tanto que... E o Bradesco já correu na frente, hein? Decidiu baixar de 2,90 para 2,60 ao mês, taxa para financiamento de veículo. Essa é uma beleza isso aí. 2,60 ao mês, né? Financiamento teria que ser mais que 1% ao mês, doutor Bradesco. Nós estamos numa economia das mais irrigadas do mundo, né? Onde você vai, você tem crédito, você tem linhas de crédito para financiar isso, financiar aquilo. Vocês não financiam nada, vocês não querem emprestar dinheiro para ninguém, vocês emprestam tudo que vocês têm para o governo e para as multinacionais. E o povo que se dane, esse outro negócio do microcrédito, isso é uma balela que só fica no papel. Agora a Caixa Econômica parece que vai querer. Eu quero ver quando vai querer. Tá aí. A Caixa Federal tem cerca de R$100 milhões para o programa de microcrédito, que inclusive já começou a cadastrar os futuros pretendentes ao dinheiro. O programa de microcrédito da Caixa Econômica Federal vai destinar cerca de R$100 milhões. O anúncio foi feito ontem pelo presidente da instituição, Jorge Matoso. As linhas serão abertas para a população de baixa renda e que tem dificuldades para abrir conta em banco. Em pouco mais de um mês, já foram inscritos cerca de 340 mil correntistas nesta modalidade. Mas as operações começam em breve, depois da regulamentação por parte do Conselho Monetário Nacional. Para ter acesso ao dinheiro, as pessoas têm que ter conta há mais de 3 meses no cadastro da Caixa e não ter nome na lista do Serasa. Quem estiver interessado e quiser saber mais informações sobre o programa de microcrédito por parte da Caixa Econômica Federal, é só se dirigir a alguma agência da Caixa Econômica Federal aqui de Leme ou pelo site na internet pelo endereço www.caixa.gov.br. Ricardo Missão para o Leme Notícias. Aí o dinheiro já está chegando, não chegou ainda, mas vai chegar nesses valores R$100 milhões e 340 mil inscritos já para abocanhar o... Aí esse coitado aqui se dirige a um balcão de negócio lá da Caixa Econômica Federal, o cara vai dar uma recapitulada na vida dele inteirinha. Mas em 1979 você ofendeu sua sogra no telefone, está rejeitado, entendeu? Esse negócio de Serasa, SPC, isso é uma palhaçada, rapaz. Isso aí o coitado, às vezes, deixou de pagar hoje R$10 numa loja. Aí os caras põem o nome do nego lá, não quer saber quem é o cara, qual a dificuldade que ele está tendo. E depois, para tirar, precisa o mesmo coitado, se eles levar uma certidãozinha lá, para o nome dele sair. Eu não acredito em nada disso aí e não acredito que vai funcionar. Eu acho que o crédito de um cara não está nas restrições contidas nesses órgãos aí que fornece, tá? Porque eles não checam nada também.
Não quer saber quem é você, quem foi você. Se o nome estiver lá no corpo. E o comércio também é muito... No caso do banco aqui, sinceramente, porque eu ouvi falar de Serasa, aí eu já vi que esse negócio aqui é para não funcionar. Vamos esperar que funcione, né? Mas eu não acredito, se todo esse dinheiro aqui não vão emprestar. Esses 100 milhões de reais para o programa de microcrédito, você vê que precisa ter 3 meses de conta. O cara já não tem, então daqui 3 meses pode ser que ele venha a pleitear alguma coisa. Isso daí é para inglês ver, é para tapar o sol com a peneira, é para parar, é para calar a boca do povo, que é o povo primeiro que poderá se manifestar contra esses mentirosos que ocupam o governo do Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou a suspensão de todas as propagandas em veículos de comunicação em massa das empresas Eli Lilly do Brasil, a Bayer SA e a Pfizer, que relacionem de forma direta ou indireta remédios para dificuldade de ereção e desempenho sexual. Segundo a Anvisa, a decisão tem por objetivo evitar os efeitos que esse tipo de publicidade pode causar na população, como o estímulo ao consumo de remédios, principalmente por anunciar produtos para o tratamento de disfunção erétil que exigem prescrição médica. A Anvisa diz ainda que a suspensão foi motivada pela banalização do uso de remédios contra a dificuldade de ereção. E as multas variam de R$ 2.000 a R$ 1,5 milhão de reais. A Anvisa diz também que o estímulo ao consumo de medicamentos é proibido pela Lei 6.380/76 e pelo Decreto número 79.094. Essa é uma agulha no paieiro, pequenininha, porque as televisões abertas é o dia inteiro oferecendo remédio para emagrecer, para não cair cabelo, para clarear o dente. É uma infinidade de medicamentos. Que só falam do Viagra. Só falam desses medicamentos, desses laboratórios aí. E também já está enchendo o saco, porque parece que todo mundo no Brasil é broxa. Né? Ninguém será que precisa Viagra para tanta gente? Precisa dar umas porradas na cara de quem faz a publicidade e de quem fabrica esse tal de Viagra. Porque surgiu outro agora, né? Esse tem efeito mais prolongado. É um desses laboratórios que fabrica e já está proibido e também. Já fica aqueles negros lá que o Viagra já não socorre tanto. Tio, dá um daquele de 3 dias, 36 horas, né? 36 horas. E você falou um negócio que é verdade. Para emagrecer, para queda de cabelo. Esse Viagra, eu não sei, mas deve ser um tipo de remédio que deve mexer bem com a circulação do cidadão, né? E depois precisa de prescrição médica. Mas do jeito que está, é Guaraná. Você vai ver daqui a pouco como conseguir assistência jurídica gratuita. Não saia daí, nós voltamos após o intervalo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto ontem criando a Secretaria Extraordinária de Erradicação do Analfabetismo. O órgão, que já funciona desde o início do governo como responsável pelo programa Brasil Alfabetizado, teve agora publicado o seu ato de oficialização, segundo o ministro da Educação, Cristóvão Buarque, e dizendo que a meta da nova secretaria é ter 100% dos brasileiros alfabetizados até 2006. Para o ministro, é preciso a consolidação de um pacto capaz de erradicar essa vergonha nacional, segundo ele. Ele quer o envolvimento entre governo, empresas, ONGs e sociedade civil organizada, o que vem sendo realizado por intermédio de convênios diretos com projetos de alfabetização em todo o país. Depois do Mobral, mais uma secretaria, agora com prazo até 2006, para alfabetizar 100% dos brasileiros. É uma tarefa... Isso aqui é uma coisa de comer mingau ou tá caviar, né? Isso aqui é mais uma enganação. Isso aqui nós já assistimos esse filme aqui umas 3, 4 vezes. Primeiro veio o Mobral, que ia erradicar o analfabetismo no Brasil.
sei lá se erradicou, eu não tenho conhecimento. Não erradicou, nós temos aí os números. Agora, esse aqui diz que até 2006. O governo anterior já tinha, não sei o quê, eu também não ouvi nada. Isso aqui é um bando de puxa-saco que tem lá em cima, que ficou de fora da panelinha lá na hora da nomeação. E o que aconteceu? Pô, mas não tem onde pôr o cara, meu. Então cria uma secretaria extraordinária de erradicação do analfabetismo. O discurso é bonito, né? O cara sobe na cana, põe chapéu de boiadeiro, faz o diabo, faz um discurso. O povão acredita. O povão acredita como eu já acreditei no passado. Já vi umas 3 secretarias dessas, começando do Mobral. Nunca vi virar nada. Até eu acho que o que mais funcionou, mais ou menos, foi o Mobral. Porque tinha muitos voluntários que davam aula gratuitamente para ensinar alguém a ler e escrever. Isso aqui não vira nada. Sinceramente, não é assim que faz. Não tem estrutura para isso. Fica catando o nego aí, ensinando o abecedário, o AEIOU para o cara no fundo de quintal, por aí afora. Que seja onde for, mas devia ter estrutura. Entendeu? Devia ter um quadro de professores preparado para ensinar, porque não se trata de crianças. De adultos, né? São de adultos. Esses caras não têm nem categoria pedagógica para enfrentar um cara de 40, 50 anos e ensinar. Precisa ter um outro tipo, um outro comportamento. Não exagerando, não estendendo a todos os professores, né? Mas não sei quem vai dar aula. Então, isso aqui é mais uma das cartilhas que nós já cansamos de ler. Não vai, meu entender, não vai funcionar. Em todo o estado de São Paulo, o sol predomina com algumas nuvens. Nas demais áreas da região sudeste, as instabilidades deixam o céu com nuvens e chove fraco. Confira aí como vai ficar o dia amanhã em Leme. A sexta-feira vai ficar ensolarada com algumas nuvens. A probabilidade de chuva é de 10%. A temperatura pode variar entre a mínima de 9 e a máxima de 29 graus. Quem já não precisou de um advogado, mas não teve condições de pagar por seus honorários? Para usufruir da gratuidade dos serviços garantida pela Constituição, é preciso procurar a assistência jurídica gratuita. Você sabe para que serve a assistência jurídica gratuita? Não tenho a mínima ideia. Deveria de ser uma assistência de advogados ao público em geral que não tem condições de pagar um advogado. Justiça gratuita? Acho que para as pessoas menos favorecidas, né? Que não tem condições de ir a um advogado particular e pagar, a justiça gratuita está aí para estar auxiliando essas pessoas de baixa renda, vamos dizer assim. As pessoas carentes, né? Não é isso? As pessoas que não têm condições de pagar. Por enquanto não sabe não. Não sei. O que é? Vamos saber um pouco mais sobre esse assunto com o presidente da OAB, secção de Leme, Dr. José Benedito Ruas Baldin. Baldin, boa noite. Boa noite, bispo. Obrigado pela sua presença aí. Estamos à disposição. As pessoas estão meio que divididas, né? Alguns sabem, outros nunca ouviram falar. Como é que é realmente essa questão, Baldin, da assistência jurídica gratuita? Como é que funciona? Para a gente chegar à assistência judiciária atual, nós temos que contar um pouquinho da história, né? Até 1997, quando foi firmado um dos contratos entre o governo do estado de São Paulo, através da sua Procuradoria-Geral e a OAB, nós, advogados, éramos obrigados a trabalhar de graça mesmo, junto às pessoas necessitadas. A própria Procuradoria determinava? Não, juízes é que nomeavam. Quem não trabalhasse de graça, realmente, ainda respondia algumas sanções, tanto perante a ordem, quanto perante o próprio Poder Judiciário. Em 1997, ou um pouco antes, mas mais assim, efetivamente, a partir de 97, a Procuradoria, então, firmou o primeiro contrato entre o Estado de São Paulo e a Ordem dos Advogados do Brasil, e a Ordem abriu, então, o campo a todos os advogados devidamente inscritos que quisessem participar do convênio.
Então, existe até uma terminologia errônea, né? Advogado do Estado. Nós não temos aqui procurador do Estado, que seria o advogado do Estado. O que nós temos são advogados conveniados com o Estado. Tá? Esse convênio, em linhas gerais, é o seguinte: nós temos que dar uma assistência ampla à pessoa necessitada, que tem que passar por uma triagem. Se ela realmente entrar naqueles requisitos que a própria lei, o próprio convênio exige, será então indicado a ela um advogado de uma lista daqueles que realmente se inscreveram para fazer o plantão da assistência judiciária. Parece que tem qualquer coisa relacionada ao salário mínimo, até uma família de até 2 ou 3 salários mínimos, se não me engano. A Procuradoria faz vários questionamentos. Um deles seria a pessoa com até 3 salários mínimos teria condições de ter, com ganho, né, até 3 salários mínimos, ter condições de ter assistência judiciária. Entretanto, eu acho que é muito relativo, porque nós já tivemos casos, por exemplo, em Leme, que nós pegamos aí, a pessoa ganhava acima de R$ 1.200 e de imediato nós iríamos indeferir. Mas, quando começamos a analisar, o cidadão sustentava a mãe, tinha a mãe, a sogra e 2 filhos que eram inválidos. Ou seja, os 1.200 para ele era pouco por aquilo que ele tinha que gastar com saúde. Sim. Então, é muito relativo. Se a pessoa realmente tiver condições de passar por essa triagem e tiver necessidade de advogado, então, aí sim, o Estado paga os honorários do advogado. Existe uma dúvida muito grande com relação a isso, principalmente quando se pede para se fazer alguma coisa com relação ao inventário. Existem as taxas do Estado que a pessoa muitas vezes confunde e acha que o advogado está cobrando alguma coisa. Não, o advogado não pode cobrar nenhum centavo a mais de honorários. Entretanto, despesas de xerox, taxas do Estado, tudo isso aí é por conta da pessoa. Agora, o Baldin, como é que a pessoa chega até... Ela tem aí um problema qualquer ligado à justiça e precisa de um advogado, mas nem todo mundo tem a visão de falar, bom, deixa eu perguntar para o vizinho ou para aquele advogado que mora ali em frente, enfim. Aonde que vai uma pessoa dessa? Começa por onde? Se a pessoa ainda não deu entrada na ação, não foi citada em nenhuma ação ainda judicial, ela pretende então adentrar com algum tipo de ação. Ela deve procurar a ordem dos advogados, na casa do advogado, de segunda a quinta e pegar uma senha para atendimento. Por que a senha? Porque caso contrário nós não teríamos estrutura também física para atender todo mundo de pessoas que estão necessitando. Mas ela procura a casa, pega uma senha e ela tem direito de escolha. Ela pode ser atendida às sextas-feiras, nós temos vagas para 30 pessoas, toda sexta-feira de manhã, às 9 horas da manhã serão atendidas. Ou, se ela tiver com algum caso mais grave, que precisa de alguma antecedência nisso aí, ela também pega uma senha e pode já se dirigir à faculdade. É agendado, a faculdade atende 5 pessoas por dia de segunda a sexta. Então, 6 e 5, 30, com mais 30 que é a ordem, são 60 pessoas por semana. Mas vamos admitir até que a pessoa já foi citada, tem prazo para responder essa ação e não vai dar tempo dela ser atendida na sexta ou não tem mais senha, precisaria. Ela deve se dirigir à sala dos advogados, no fórum, instruída com o mandado judicial, aquilo que já foi citado, que o oficial de justiça deixou com ela, e lá também terá o atendimento do advogado que irá instruí-la e, se necessário, será nomeado também em caráter de urgência. Agora, com relação, você diz 30 pessoas na OAB e mais 30 no decorrer da semana lá na faculdade, na Unifiam. Toda semana vocês são procurados por 60 pessoas atrás dessa justiça gratuita? Ou não é sempre? Com muita certeza. É? E, infelizmente, ainda tem algumas pessoas que não estão conseguindo senha e nós já estamos pensando em mudar alguma coisa para dar uma assistência realmente ampla a quem mais, acima desses números de 60 pessoas. E do que elas procuram mais, Baldin? Olha, eu tenho uma estatística que eu peguei aqui deste ano.
Você veja bem, nós temos aqui atendidos entre a casa, enfim, dos advogados conveniados, 1.624 pessoas já nos procuraram este ano. Puxa. Tá? Se eu colocar número de processos em aberto, desde quando eu tenho aqui, que nós começamos com o convênio, tem 4.236 processos andando sobre a tutela dos advogados da assistência judiciária. O que mais procuram? Realmente é a área de família. Infelizmente, a área da família, sucessões, a questão de alimentos, divórcios, separações, inventários e tudo mais, nós temos aí uma porcentagem de 60,22%. Posteriormente, nós temos a área civil, que entraria aí questões de execuções, questões relacionadas à terra, enfim, ações de reparação de dano e tudo mais, 17,30%. E a área penal, 13,66%. O restante entra aqui nas áreas de pequenas causas ou do juizado especial ou do GCRIM, a infância e juventude, júri e tudo mais. Nas pequenas causas não há necessidade do advogado, né? Veja bem, Ney, até aonde você faz o acerto no princípio. Você procurou, você foi até a primeira audiência, houve acordo, não há necessidade. Tá? Mas, entretanto, se chegar na audiência não houve acordo, a partir de então você tem que procurar, porque vai para outra área. Não é que vai para outra área. Se você tem que fazer, por exemplo, uma contestação, uma impugnação, coisa parecida, você já não vai ficar sabendo como é que é. E a prática tem nos dito o seguinte, todas as pessoas que tentaram ir até o fim sem o acompanhamento de um advogado, teve alguns finais meio infelizes, tá? Porque acabou, como se diz, com todas as provas, acabou perdendo a causa, porque não soube colocar, ou não soube realmente ao momento de falar, ao momento de se apresentar alguma coisa. Se é uma coisa que a gente tem que elogiar, é essa justiça gratuita. Porque isso é graças a um número de advogados que eu acredito que não foram 100% que se inscreveram para prestar justiça gratuita. Não. Partindo do princípio que ninguém tem o direito de ser julgado sem antes ter o seu direito de defesa, e quem tem que fazer defesa de alguém na justiça só pode ser através de um advogado. E ainda com relação a essa avaliação que ele faz, muita gente, a gente já ouviu aí, eu acredito que até você que está ligado a esses assuntos, e advogado de justiça gratuita não vai te defender tão bem como se você tivesse dinheiro para pagar outro. Essa é uma avaliação que muitas vezes se faz também, não é, Maurinho? Eu diria que em todas as profissões há o profissional e o Às vezes o advogado é muito bem pago e te leva para o buraco. Também. Ele te defende mal. Mas as pessoas que procuram a justiça agora tem esse... Né? Assim como o médico também é pronto. Agora, Baldinho, esse convênio que vocês têm com o Estado, lógico que foi provocado, acho que pelos dois lados, né? Tanto o Estado como a Ordem dos Advogados do Brasil. No caso específico de São Paulo, a provocação partiu do próprio governo. Por que isso? Em alguns estados existe a Procuradoria do próprio Estado. São procuradores que atendem as pessoas nos escritórios ou no ambiente do próprio governo. E no estado de São Paulo o número é muito grande. Para que o governo contratasse um número elevado e tivesse um custo muito alto com relação à contratação, ele preferiu então diluir isso através da ordem, que tem um número maior de advogados, que pode realmente dar uma assistência em todas as áreas, tá? E no fundo, o cidadão que necessita da assistência judiciária, ele é muito mais bem atendido. Nós temos casos, por exemplo, na região, que tem a Procuradoria do Estado, onde a ordem não participa. Então, o que acontece? Poucos são os advogados que participam, bem menos do que, por exemplo, aqui em Leme, e que as pessoas, muitas das vezes, não são sequer atendidos por esses procuradores. O que acontece? A pessoa fica, vamos dizer assim, ele fica indefeso. Por quê? Ele chega aqui e não tem como o acesso que ele tem com o advogado, que ele é atendido no escritório do advogado, ele tem conversa a hora que ele quiser, ele pode voltar amanhã, pode voltar depois da manhã, enfim, ele tem tudo isso. Com o procurador, o procurador vai muitas das vezes com aquilo que está no processo. É palavra morta. Isso causa muitas vezes
certos embaraços. Para que todos entendam, esse convênio seria quase o mesmo convênio que um médico tem com o INSS para prestar serviço de saúde à população, não é isso? O SUS então, essa fama que existe, tem, eu conheço todos os advogados que aceitam, não são nomeados, né? Não, ele tem que primeiro partir, o advogado ele tem que se inscrever nesse convênio. Se ele estiver em dia com a ordem e não tiver nenhum problema ético e tudo mais, então aí sim ele é aceito para trabalhar nesse convênio. Não podemos falar, os advogados aqui são os excluídos. Não, muito pelo contrário. Temos excelentes advogados em todas as áreas aqui. Eu conheço quase que todos. São excelentes, assim como o médico que presta serviço para o INSS, não se trata de um picareta. Eu já vi os melhores, eles são conveniados e te atendem pelo SUS. Doutor, então eu quero que o senhor repita aí. A Casa do Advogado é na Avenida Joaquim Lopes Águila. 1132. 1132. De segunda a sexta ele pode procurar a senha. Sei, manhã. De manhã. Se eventualmente ele pode escolher, não, hoje eu já perdi o dia, não posso faltar mais outro dia, tal, não posso vir na sexta. Ele vai pegar uma senha e ser atendido na faculdade. Na faculdade é atendido hoje por alguns estagiários, são 5, sob a supervisão da ordem e vai ter um advogado também lá. Esse trabalho é remetido para a ordem, nós é que vamos nomear depois o advogado, tá? E se eventualmente o cidadão recebeu um mandado de citação, seja de que área for, em caráter de urgência, como existe em alguns casos, 24 horas, 48 horas, tal, nada impede. Se dirija até a sala dos advogados no prédio do fórum, que lá tem também um advogado que faz o plantão no período da tarde e vai ser atendido e terá com certeza o advogado nomeado. Muito bem. Doutor, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ney. Boa noite. Boa noite, Baldin. Boa noite, Ney. E chegamos ao final de mais um Leme Notícias. Daqui a pouco você fica com o Esporte Show. Nós voltamos amanhã. Boa noite. Boa noite. O Leme Notícias está começando e estes são os destaques de hoje. Amanhã, no Salão de Eventos da ACIL, acontece a primeira ACIL Rural. Servidores federais continuam em greve. Você vai acompanhar um papo com o diretor do sindicato da categoria. Veículos vão passar a ser vistoriados na chamada inspeção veicular. Final de semana à vista e com ele as opções da agenda cultural. Motoristas comemoram o dia de São Cristóvão, mas bênção dos veículos acontece no domingo. Prefeitura prossegue na realização de várias obras na cidade. Sexta-feira, 25 de julho, dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. Estas e outras notícias você acompanha daqui a pouco, logo após o intervalo. Não saia daí. Secretaria de Obras da Prefeitura continua trabalhando no sentido de completar o cronograma inicial. No momento, várias obras estão em andamento, como o asfaltamento de alguns bairros carentes, o distrito industrial e outros. Segundo o secretário de Obras, Paulo Felizati, a intenção da Prefeitura é entregar estas obras nas comemorações do aniversário da cidade. A rua Venceslau Braz, no bairro Sumaré, é uma das mais antigas de Leme e só agora vai ser asfaltada. Além disso, as obras do desmembramento Finato, que fica atrás da faculdade, está a todo vapor. A Praça Angelina Finato Ciccone e o prolongamento da rua Eugênio Guerra, alcançando a rua Juvenal Penteado, estão em fase final. Os postes que estão no meio da rua vão ser removidos no próximo dia 30. A obra está sendo realizada graças ao auxílio financeiro da população local. As obras de pavimentação do bairro Alto da Glória custaram cerca de R$200 mil. Os recursos vieram da Secretaria Estadual de Habitação. No total, são cerca de 16 mil metros quadrados de asfalto.
Outra obra que está em andamento é a pavimentação do Distrito Industrial Paulo Quinoque, uma parceria entre a Cooperativa das Pequenas e Microempresas de Leme e a Prefeitura possibilitou o benefício. Bom, o prefeito foi procurado pelo presidente do Comipem para firmar uma parceria dentro da filosofia do Pacto 21. E então a Comipem está entrando com toda a massa asfáltica e a prefeitura está realizando a infraestrutura básica necessária para a posterior pavimentação. A prefeitura, eu acho que ela se conscientizou que era necessário o asfaltamento do Distrito Industrial, que está sendo um dos primeiros de Leme, e só faltava o asfaltamento para novas indústrias se instalar aqui no distrito. Então, o que a gente está sentindo na presidência da cooperativa é que só do fato de ser cogitado o asfaltamento, está havendo muito interesse na implantação dessas empresas no distrito. Então essa parceria é fundamental, foi a melhor coisa que teve para trazer mais indústria para Leme. Já está chamando novos associados? Já estamos, do que já tinha os terrenos, já eram dos proprietários, está havendo mais procura. Então isso que é importante para o distrito industrial e subsequentemente para a prefeitura, que vai trazer imposto e assim por diante. E o mais importante é o emprego para o pessoal de Leme, né? Além do asfalto, estão sendo colocadas galerias pluviais. Bem, no Distrito Industrial é uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada, onde esse problema vem se arrastando há muitos anos, certo, sobre o asfaltamento daquele distrito. E nessa parceria, então, a prefeitura entra com a base e os empresários, certo, os proprietários dos terrenos da Comipem, está cedendo a capa asfáltica. E nós estamos fazendo lá também toda a parte de drenagem, as galerias de águas pluviais, e com isso resolve o problema definitivo do Distrito Industrial, onde os empresários poderão instalar as suas empresas e ter lá as vias, a malha viária totalmente asfaltada, com isso melhorando a qualidade dos produtos ali industrializados. Qual a extensão das galerias pluviais? Ali é 1.280 metros aproximadamente. A SAICIL, o município, está fazendo um investimento ali na ordem de 140, 150 mil reais na parte de drenagem, né? Essa extensão é suficiente para todas as indústrias ou com o tempo isso vai ter que ser aumentado? Não, a galeria é um projeto definitivo, certo, de drenagem de águas fluviais. Lá já tem água, esgoto instalado, então o que faltava era fazer a parte de drenagem e o asfalto, que em ato contínuo, terminando as galerias, certo, já está sendo preparada as ruas. Assim que a base estiver pronta, será colocada a capa asfáltica. Tudo bem, boa noite, Ney. Boa noite, bispo. São as obras aí no cronograma inicial da Prefeitura que me parece que nesse segundo semestre elas vão de vento em popa, hein? Pelo que a gente pôde acompanhar aí. Pelo que a gente está vendo, acompanhando, está prestes a ser concluída. É um bom negócio para Leme, que é um distrito ainda meio acanhado, com ele todo com asfaltado e com as melhorias, certamente será um polo mais atrativo para algumas indústrias. Se bem que, bom ressaltar que com a crise que o país passa, fica difícil nascer novas empresas. Eu acho que vai ser também um processo muito lento. Plantão policial registrou apenas o furto de um aparelho de CD. O fato foi registrado pelo comerciante José Carlos de Souza, que informou que desconhecidos entraram em seu Gol, ano 96, e furtaram o aparelho. O ex-governador Paulo Maluf precisou depor ontem por 3 horas a uma brigada da polícia francesa em Paris, especializada em lavagem de dinheiro. Ele teve de explicar uma movimentação de 1.738.000 euros
de uma conta bancária no Crédito Agrícola, um dos maiores bancos franceses. A origem do dinheiro também está sendo investigada desde o fim de junho pelo Ministério Público de São Paulo, depois que essa transferência ter sido informada pela Unidade de Inteligência Financeira, que é um grupo de elite da polícia francesa. Está explicado aí uma grana considerável, 1 milhão e pouco de euros. Beleza que são esses políticos, como jorra dinheiro na conta deles, não? Eu fico de saco cheio quando vejo você tanta dificuldade no empresariado brasileiro, uma briga desgraçada para manter uma indústria em pé. Esses caras vão passear para a França, 1.738.000 euros, é dinheiro pra caramba, meu. Num passeio ele fazer um movimento desse, gozado de que até outro dia ele jurava de pé junto que ele não tinha conta. Era esse o... Ele não tinha conta na Suíça. Ele não tinha conta no exterior. E agora, não sei, e não acontece nada, só presta esclarecimento. Não estou dizendo que ele é culpado, né? Espero que nem seja. Porque se for culpado mesmo, certamente é uns milhãozinho do povo brasileiro. Enfim, eu nunca vi uma denúncia dessa ou um fato desse ser esclarecido ou ser punido. Você também não deve ter visto. Pegaram o coitado do Lalauzinho lá, um juiz, e fizeram um estardalhaço, e hoje ele está na casinha dele, né, no Morumbi, e também com exceção de um apartamento lá em Miami, eu não vi resgate nenhum dos 170 milhões que ele embolsou. Ele e a cúpula dele. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo vai publicar na próxima segunda-feira, dia 28, um edital de inscrição para 180 vagas na Polícia Civil. As datas de inscrição ainda não foram definidas e o concurso vai tentar diminuir o déficit de delegados, escrivãos e investigadores que existem em todo o Estado. A previsão é que 30 dessas vagas possam ser preenchidas na região de Campinas. O governo do Estado chegou a abrir mais de 3.500 vagas para a Polícia Civil, mas nem todas foram preenchidas porque os candidatos não passaram no concurso. No ano passado, o concurso para delegado gerou 10 mil inscritos, mas somente 188 das 220 vagas foram preenchidas. E para piorar a situação, em menos de um ano e meio, 35 delegados acabaram desistindo dos cargos. Os baixos salários também desestimulam os investigadores e escrivãos. O salário inicial de um investigador é de R$ 386. Com os abonos, chega a R$ 1.136. O preenchimento desses cargos ganhou agora um outro empecilho. A partir deste ano, os escrivãos e investigadores têm de ter algum curso superior para poder ocupar os cargos. Pronto. Se já não tinha antes, agora muito menos, hein? Exigir curso superior para ganhar 386, que chega a 1.136, é querer demais. Agora, eu não sou contra, eu acho que deve haver um recrutamento maior nos cargos de Polícia Civil. A única coisa que eu, como cidadão de São Paulo e do Brasil, eu acho que a Polícia Civil é muito despreparada no campo investigativo. Ainda o Brasil tem uma mania de investigar com o cara pendurado no pau de arara, né? Quer dizer, arranca até de um inocente confissões e conclui-se o inquérito e tchau. É isso que a gente lê na grande imprensa e é isso que a gente escuta por aí. Enquanto que o papel de um policial civil é investigar de fio a pavio e fazer uma prisão em flagrante com uma consistência, né? Eu sinceramente, pelo comportamento aí de investigadores de polícia, não estou falando de Leme, hein? Estou falando, eu ando por tudo quanto é lugar. Esse negócio desse exibicionismo aí de 765 na cinta, um policial civil, eu acho que pelo regulamento, antigamente eu tenho certeza que não era permitido.
O único policial que pode andar armado é o policial fardado. Esse exibicionismo aí de armas pesadas na cinta, nas costas, não sei o quê, isso daí não leva a nada, isso daí só gera confusão. Porque amanhã um outro civil anda desse mesmo jeito na rua e todo mundo vai pensar que é um policial. Agora, o que precisa mais, você vê aqui em Leme, eu tenho certeza que tem muitos crimes não esclarecidos. Vem falar, é culpa da polícia de Leme? Não sei se é culpa da polícia de Leme ou não, mas em todo lugar tem crime não esclarecido. Certo? E eu não vejo tanta dificuldade assim em esclarecer certos tipos de crime. Portanto, eu tenho que só que aplaudir o recrutamento desse número de policial civil, mas eu espero que eles sejam muito melhor preparados para serem entregues às delegacias e cumprir a função. No próximo bloco você confere, hoje é dia de São Cristóvão, mas a bênção aos veículos acontece domingo. Não sai daí, nós voltamos já já. O bolso dos servidores estaduais e municipais terá uma mordida maior com a reforma da Previdência aprovada pela Câmara dos Deputados na última quarta-feira. Para se adequar à nova legislação, a maioria dos estados e municípios terá que aumentar o valor da contribuição previdenciária para garantir o futuro das pensões e aposentadorias. O texto da reforma prevê que a alíquota de contribuição do funcionalismo para a Previdência seja de 11%. Percentual que já está sendo cobrado dos servidores federais. Daí mais um abacaxi, mas em se pensando no futuro dos pensionistas, dos aposentados, alguma coisa tem que ser feita, né? Não, terá que ser cobrado, isso perfeitamente admissível, terá que cobrar mesmo. Agora, quanto a porcentagem a ser cobrada, eu não sei, isso daí é uma coisa que vem se conversando há muito tempo. Eu acho que os dois lados devem sentar na mesa e jogar bem as claras também, né? Não é querer resolver o problema da Previdência também sacrificando o funcionalismo público. E funcionalismo nenhum. Eu acho que tem que ter um entendimento também, né? O Congresso Nacional, sob pressão do governo, impor um percentual aí que não sei se foi esse o discutido e o combinado. Mas que terá que ser cobrado, isso certamente terá. Porque senão daqui 5, 10, 15 anos, neguinho não vai receber aposentadoria, porque se não entra, não vai ter para sair. E aí é compreensível isso daí entre o funcionalismo público. Agora, precisa ver, né? A gente está cansado de ouvir comentário, discussão, reivindicação, precisa ver um adequamento aí entre o percentual combinado, o essencial, para ver se realmente cobre o rombo, enfim, que satisfaça todo mundo, mas que precisa ser iniciado, isso não temos a menor dúvida. E hoje é dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. Apesar das dúvidas sobre sua verdadeira existência, ele continua sendo venerado em todo o mundo. São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, foi retirado do calendário litúrgico católico em 1969, por haver dúvidas de sua verdadeira existência. Para saber melhor sobre o assunto, vamos conversar com o Padre Lázaro. Padre, isso é verdade? Quem foi São Cristóvão? Pelo que nós sabemos da história de São Cristóvão, foi uma pessoa que tinha feito uma promessa, e para pagar a sua promessa ele ficava à beira de um rio muito perigoso, um rio com correntezas fortes, atravessando as pessoas nos seus próprios ombros. E conta a história que certa vez São Cristóvão uma criança lhe pediu que atravessasse o rio. Quando atravessava, ele percebeu que aquela criança tinha um peso além da medida para uma criança. Então ele lhe perguntou: menino, parece que você carrega o peso do mundo nas suas costas? E o menino lhe respondeu: erraste por pouco, afinal estás carregando aquele que fez este mundo.
Então São Cristóvão estava carregando o menino Jesus. Isto é a lenda que se conta como história de São Cristóvão. Agora eu não me preocupo muito se ele existiu ou não. Eu me preocupo que a história de São Cristóvão ajuda as pessoas a se aproximarem de Deus. Ajuda muitos motoristas a ter essa devoção no São Cristóvão e fazer antes da sua viagem, durante sua viagem, uma oração, um pedido de proteção a Deus. Porque toda oração, mesmo que a gente invoca a intercessão de um santo, ela é dirigida a Deus. O nosso pedido é dirigido a Deus. Então, se isso tem ajudado as pessoas a crescerem na fé, é o que é mais importante. Haverá alguma missa ou procissão para abençoar os motoristas? Aqui na igreja de São Manuel não, eu já rezei pela manhã a missa de São Tiago, que também é o dia de São Tiago hoje, e esse sim consta no calendário litúrgico, no nosso santoral da Igreja Católica. Agora o padre Ismael rezará no domingo, pelo que eu estou sabendo, às 9 horas da manhã, lá no Bom Sucesso, e também abençoará os motoristas. Como tem um grupo na cidade que organiza uma festa de São Cristóvão todo ano, cada ano em uma região, este ano é lá na paróquia de Santa Rita, no bairro Bom Sucesso. Como lá é a paróquia de Santa Rita, o padre Ismael estará realizando a celebração e a bênção dos motoristas. Obrigada, padre. Carla Bueno, para o Leme Notícias. Muito bem, então não se esqueça, viu, Ney? Domingo, 9 da manhã, lá na igreja de Santa Rita, para benzer os veículos lá. Eu acho válido, eu respeito e também não concordo muito, apesar das dúvidas sobre a sua verdadeira existência com referência a São Cristóvão. Acho que não vejo razão para ter dúvidas. É uma crença, né? E que eu respeito e acredito. Eu participo desses atos com o maior prazer do mundo. Acontece amanhã, sábado, a partir das 9 horas, nas dependências da ACIL, a primeira ACIL Rural. O evento vai reunir expositores e produtores rurais numa mostra de suma importância para os produtores rurais do município. O encontro vai oferecer palestras sobre agricultura orgânica, fruticultura, plantio direto e crédito rural. A primeira ACIL Rural é destinada à população em geral, aos estudantes, aos agricultores e também aos empresários. Vamos torcer para que seja um sucesso também essa primeira ACIL Rural, viu, Ney? Essa obrigatoriamente ele terá que ser obter sucesso, né? Que é um evento importante. O presidente da associação da Cooperleme já foi entrevistado por você aqui. E é um evento importante, né? Se não for prestigiado também, não entendo mais nada. Eu acho que deve ficar abarrotado, todo esse pessoal deve ir lá comparecer e que é muito importante na troca de ideias, enfim. A agricultura é uma coisa hoje significativa e muito importante para todo o território brasileiro. Não seria diferente para a cidade de Leme. O desemprego no Brasil atingiu em junho o seu maior índice nos últimos 20 meses, quando quase 3 milhões de pessoas estiveram à procura de um emprego. A combinação de queda na renda e desaceleração na atividade econômica no Brasil por causa dos altos juros levou o Brasil no mês de junho ao patamar mais elevado em 20 meses. O desemprego atingiu 13% em junho, o sexto mês seguido de alta acima dos 12,8% observados em maio, segundo informou o IBGE nesta quarta-feira. O número do mês passado é o maior desde outubro de 2001, quando o IBGE deu início ao cálculo da taxa de desemprego por uma nova metodologia, mais adequada aos padrões internacionais. A taxa mostra que de um total de 21 milhões de pessoas economicamente ativas nas 6 maiores regiões metropolitanas do país, 2 milhões e 700 mil pessoas procuraram emprego em junho e não encontraram vagas. Nos últimos anos, a taxa de desemprego sempre recuou em junho, mas em que geralmente as indústrias começam a se preparar para as vendas de final de ano, esquecendo as contratações. Mas isso não ocorreu no mês passado, em mais uma evidência do quadro desanimador da economia. Segundo o IBGE,
A taxa média de desemprego nos 6 primeiros meses do governo Lula chegou aos seus 12,2%. Ricardo Missão, para o Leme Notícias. Não é novidade, né? Todo dia saem notícias referentes a essa questão de falta de emprego, desempregados, essa taxa aí que é a maior dos últimos 20 meses e caindo justamente nesse primeiro semestre do governo Lula, como se ele fosse culpado de tudo, né? Da que ponto? Eu gostei da reportagem do Missão, muito bem elaborada. Você sabe o que acontece? Quando um cidadão se candidata ao cargo máximo da nação, ele precisa medir bem as palavras dele durante a campanha política. Quer dizer, prometeu-se criar 10 milhões de emprego. Já ganhou mais 2 milhões de desempregados. Ô, presidente Lula, no final do seu mandato deverá ter 160 milhões de desempregados nesse país. Até cachorro vai estar desempregado. Pô, ninguém dá uma canetada para criar alguma coisa, acionar a economia, movimentar a indústria, comércio. Pô, já falamos isso aqui 200 milhões de vezes. Toda a imprensa grande do brasileira comenta e o senhor não faz nada. O senhor, aliás, ultimamente está mais para pôr boné de MST na cabeça do que resolver problemas econômicos brasileiros. Esse negócio aí não vai ainda cheirar bem, certo? Esse negócio que o senhor prometeu demais, o senhor não faz nada. Eu não vejo nada para resolver os problemas econômicos brasileiros. É discurso e demagogia dioturnamente. Qualquer discurso é vazio. É discurso somente. Não se faz nada, pô. A economia está em frangalho, ninguém aguenta mais. As indústrias estão quase que a maioria dando férias coletivas, o comércio não vira e... Cá entre nós também, né? Recebeu uma quantidade de milhões de votos aí que a sua popularidade certamente não vai durar muito tempo, não. Você vai ver daqui a pouco a greve dos servidores federais. Saiba como ela afeta o dia a dia da população. Fique ligado, nós voltamos a seguir. O governo federal quer implantar no próximo ano a inspeção veicular no país. A medida prevê que todo dono de veículo automotor com mais de 3 anos de fabricação pague uma taxa pelos exames estimada entre R$ 70 e R$ 100. A arrecadação seria dividida entre União, estados e empresas concessionárias. Os veículos terão suas condições de segurança, de controle de emissão de gases poluentes e de ruído avaliadas mediante inspeção, que será obrigatória na forma e periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN e por órgão do meio ambiente. A meta do governo é implantar a inspeção em todos os estados até o fim de 2004. Tá aí mais um abacaxi. Mais um rapa no bolso do povo brasileiro. Eu não acredito nada que esses órgãos do governo federal fazem em relação a veículo automotor. Já criaram um tal de estojo de primeiros socorros. Foi uma correria desgraçada, o cara deixou de viajar num dia para ir no outro porque não tinha o estojo e a polícia dizendo que ia multar. Aí, algum gaiato lá de cima montou uma bela indústria, né? Já tinha um belo estoque, faturou horrores de todo proprietário de veículo dentro do território brasileiro, para depois de uma semana acabar. Esse negócio aqui, eu concordo que seja vistoriado. Pô, mas 70 e 100 reais? Você pegar de 10 anos para cá, o cara não tinha celular, não tinha internet, ele não tinha um monte de coisa. Depois, ele tinha IPVA para pagar. Aí o IPVA seria para manutenção de estrada. Aí criaram os pedágios, uma roubalheira desgraçada, que é a coisa mais ordinária que eu já vi no mundo. E o IPVA continuou o mesmo, não foi reduzido. Agora vem mais 70 ou 100 reais. Ou então é proibido ter carro nesse país.
E a indústria automobilística está com 200 mil no pátio. Continua com essas políticas dessas aqui, que se Deus quiser, daqui uns 2 anos ela vai ter com 1 milhão de carros no pátio. Vocês é que não deixam o povo brasileiro ter um automóvel. Vocês roubam vergonhosamente de tudo quanto é lado o cidadão só porque ele tem um veículo. Você pegar uma mobilete, por exemplo, que paga de imposto o seguro obrigatório de uma mobilete, é uma vergonha. É o dobro de um automóvel ou de um caminhão. Então, mas essa, eu não acredito que pegue essa. Eu não acredito. Dia de sol e apenas algumas nuvens na maior parte do estado. Nas demais áreas, o sol continua forte. Chove apenas no nordeste de Minas e norte do Espírito Santo. Confira aí como vai ficar o final de semana em Leme. O fim de semana promete ser ensolarado com algumas nuvens. O índice pluviométrico estimado fica em 2 milímetros. A probabilidade de chuva é de 20%. A temperatura pode variar entre a mínima de 10 e a máxima de 27 graus. Os servidores federais continuam em greve e muitos serviços prestados à população vêm sendo prejudicados. É o caso da agência local do INSS, que há 10 dias está parada, atendendo apenas casos mais urgentes. No último dia 16, os servidores públicos da Previdência Social na cidade de Leme entraram em greve. Essa greve paralisou 100% dos postos da Previdência Social na capital de São Paulo e 70% no interior do estado. Os 2 pontos principais da greve são a reforma da Previdência Social e a justiça salarial. Segundo os servidores, a reforma da Previdência vai atingir o setor público de baixa renda. O posto da Previdência Social em Leme atende uma média de 400 pessoas por dia, prestando diversos serviços. Não há previsão para o encerramento da greve. Nossa equipe foi às ruas para saber a opinião das pessoas sobre a Previdência Social. Você sabe o que é Previdência Social? Do INPS? Do INSS? Não sei. O senhor sabe o que é Previdência Social? Lá o que? Não tô por fora. É o INPS, onde o aposentado recebe a aposentadoria. A senhora está sabendo sobre a greve do INSS? Sabendo eu estou, mas eu não sei por que é essa greve. Qual é o motivo da greve, né? E eu sei que eles estão contra a reforma da Previdência. A gente escuta pela televisão lá, mais ou menos, né? Que eles querem, tanto isso lá, mas eu não sei certo como é que é. Mas a gente vê, mais ou menos, entende que o que está ganhando bem não aceita ter desconto, né? O senhor sabe que a Previdência Social está em greve? Sei. E o senhor imagina por quê? Não. O senhor sabe o que é a Previdência Social? Eu sei porque eu dependo dela, né? Muito bem, para falar com a gente sobre essa greve, nós estamos recebendo o Carlos Neves, que é diretor do Sindicato dos Servidores. Carlos, boa noite. Boa noite. Você gostou aí da opinião do povo com relação à Previdência? Realmente a população, isso não é uma característica só de Leme, não. A população brasileira em geral tem uma noção muito vaga do que é a Previdência e dos serviços, né, que a Previdência presta. Na verdade, ele só vai se dar conta desses serviços quando ele realmente necessita, futuro, né? E normalmente a comunidade avançada, daí já é tarde para correr atrás do prejuízo, né? Aqui em Leme, Carlos, vamos dizer assim, distante, lógico, em termos geográficos, mas bem próximos, porque a reivindicação é a mesma. Como é que vocês lidam com essa questão da greve aí? Distante lá daqueles grupos que estão lá em Brasília, que estão em São Paulo, enfim. Na verdade, existe um comando nacional, existe um comando nacional da categoria e um comando estadual, certo? Isso aí tudo é coordenado por uma federação que se encontra em Brasília, né? E todo o movimento, a negociação é feita, no caso dos federais, em Brasília, né? Essa greve, na verdade, ela não atinge só a Previdência Social. Ela é do conjunto dos servidores federais. Então, nós temos postos da Receita Federal, do Ministério do Trabalho,
IBAMA, todos os órgãos... Juízes federais? Os juízes estão meio que ameaçando sair em greve, né? Mas aí é uma questão já diferente, né? A questão deles é um ponto diferente, que não seria greve só dos juízes, né? Eles ameaçam o Poder Judiciário. Aí a coisa já é mais complicada. Mas no caso de vocês que trabalham, por exemplo, dentro de uma agência do INSS, convivem com a Previdência o dia a dia, vocês também estão contra essa fórmula que eles querem impor aí com relação à reforma? É importante a gente fazer uma colocação até para fins de conhecimento da população, né? Da população de Leme, do Brasil em geral, né? Que da forma com que é tratada a aposentadoria hoje. Acho que isso é uma coisa muito importante. Hoje nós temos dois tipos de aposentadoria. Nós temos a aposentadoria do regime geral, que a gente chama de regime geral, que é a previdência do setor privado. E nós temos a aposentadoria do servidor público, tá? Que ela é um pouquinho diferenciada. O que é bom a gente fazer essa comparação? A aposentadoria do setor privado, como é que ela funciona? O indivíduo o segurado ele tem que ter 35 anos de contribuição, somente. 35 anos de contribuição, ele se aposenta independente da idade, independente de pedágio ou de qualquer outra condição. Basta ele comprovar 35 anos de contribuição. No caso do homem, né? Para uma aposentadoria proporcional, ou seja, para o homem, né, após os 30 anos, ainda não completou os 35, ele tem dois requisitos para cumprir, que seria um pedágio, né, que é o tempo, são 40% do tempo que faltava em 98 para ele ter direito a uma aposentadoria. É uma conta toda que é feita, ele teria que pagar esse pedágio e uma idade de 53 anos no caso do homem. Se 48 tem uma coisa, não tem a outra, né? Isso, ele teria que ter mais de 30 e menos de 35, 53 idade, né? Anos e este pedágio. Tá? E esta é a aposentadoria do setor privado. Certo? O cálculo ele é feito nos salários, nos 80% maiores salários corrigidos de julho de 94 até agora. Né? Essa correção, ela é uma correção baseada, se não me engano, no IGPDI, que é um índice, ele corrige razoavelmente bem o salário. Tá? Então, tem toda uma tabela de correção. No setor público, hoje, antes da reforma, como é que funciona? O servidor público, da mesma maneira que no setor privado, ele tem que ter 35 anos de contribuição, no caso do homem. 35 anos de contribuição, só que, além dos 35, ele tem que ter os 53 de idade. E, além disso, ele tem que pagar o pedágio. Tá? Então, no caso do servidor público, ele, além da idade dos 53, ele tem que ter os 35 e mais o pedágio. Então, ninguém sai só com 35 anos. Ele sai sempre com um pouco mais. E a reforma que é justamente coibir exatamente. Agora, o único diferencial, que é onde o governo bate muito, é que ele fala, né, que o servidor sai com salário integral. Só que ele esquece de dizer o seguinte, que a gente também contribui sobre o salário integral. São 11% em cima de tudo que nós recebemos. Enquanto na previdência do setor privado, não. Você recolhe, no caso do trabalhador, 8%, até o limite do teto, né? Que agora deve passar para R$ 2.400. Né? Então, essa é a diferenciação. Já com a reforma, né? Com a reforma, esse quadro teoricamente, o setor privado continua igual, e no setor público, o que ele coloca? Ele aumenta a idade de 53 para 60 no caso do homem, e da mulher de 48 para 55. Tá? Então ele acrescenta, tá, mais um percentual de idade. Tá? Você tem que cumprir uma idade maior. E depois tem mais as outras regras, que são regras menores, né? Que ele tem que ter 20 anos no serviço, 10 anos no cargo e tal. Mas isso aí, na grande maioria, todos têm. Agora, você entende que essa greve possa continuar um pouco mais? Como é que ficaria a nossa agência aí? Olha, a questão é a seguinte, a expectativa é que ela termine logo. Tá? A nossa expectativa é que a greve termine logo. Estão acontecendo negociações. Ontem o relatório da reforma já foi apresentado e nós estamos discutindo com o Ministério da Previdência e com o governo
certo? Algumas alterações, que são pequenas, não são grandes, os pontos polêmicos não são grandes, tá? São pequenos detalhes, tá? Que a partir do momento que eles sejam acertados, nós devemos retornar ao trabalho imediatamente. Mas mesmo assim vocês estão atendendo lá a emergência, o alguma coisa assim? Como é que está sendo feito? Porque é muito difícil você identificar a emergência, né? Você pode cometer injustiças. Sim. Então, o que está sendo feito? No caso de pagamentos bloqueados por problemas com a Previdência, era para estar o dinheiro no banco, não está, se a pessoa comparecer até o posto do INSS, as chefias estão lá dentro, obviamente, com as portas fechadas, porque não há condição de abrir. Se você abrir, pode dar até um tumulto, alguma coisa, e quem está lá dentro não tem condição de atender todo mundo. Mas esses casos mais emergenciais, de bloqueio de pagamento, falta de pagamento no banco, ou coisas desse tipo... Perícia médica, qualquer coisa? A perícia médica não. A perícia médica ela está paralisada, mas ela não causa prejuízo ao segurado. Porque quem tem perícia agendada, essa perícia vai ser marcada logo depois que retornar ao trabalho, ela vai ser marcada e ninguém vai ter o seu pagamento bloqueado por falta de perícia médica. Isso aí já é feito um comando direto de Brasília para a Dataprev, que é a empresa de processamento de dados, ela libera todos os benefícios até que se retorne ao trabalho e se volte ao ritmo normal. Então, esse prejuízo não existe. Vou fazer uma pergunta, só a título de esclarecimento. Tem um refis aí que está todo mundo aderindo ou não, e ele tem um prazo até 31 de julho. Quer dizer, no caso de o cidadão optar pelo refis, como ele deve se proceder para protocolar esse refis? Olha, no caso do INSS, aqui em Leme, por exemplo, não há a menor condição. Tá? Nós não estamos atendendo, isso está fechado. Inclusive, há uma possibilidade do governo prorrogar esse prazo, eu acho que é fatal. Eu tenho notícia que o pessoal da Receita Federal não vai haver problema, o refis da Receita Federal, porque ele está sendo feito pela internet. Certo. Agora, no caso da Previdência, não é possível fazê-lo pela internet. Então, eu acredito que isso aí deva ser prorrogado. Eu acredito que sim. Carlos, obrigado então pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Vamos torcer aí para que a coisa, né? Certo, nós que agradecemos. Esse é um espaço importante até para esclarecer a população, como a gente viu aí, o pessoal conhece muito pouco da Previdência. Informar que nós estamos à disposição, independente da greve, para qualquer informação que vocês precisarem, nós estamos à disposição. Isso aí mesmo, você tem que brigar pelos seus direitos sempre. Sem dúvida. Obrigado, boa noite. Tá, obrigado. E confira aí o que de melhor vai acontecer neste final de semana através da nossa agenda cultural. Olá, nossa agenda cultural de hoje está cheia de atrações quentíssimas para você que está aí ligado no Leme Notícias. No Clube de Campo Empírio tem as duas choperias. Hoje, na Choperia do Gordo, tem música ao vivo. E na Choperia Empírio, a presença do cantor Demétrios, animando a galera. E amanhã, na Choperia do Gordo, mini boate com DJ e muita música eletrônica. Já na Choperia Empírio, tem Noite Mineira, um jantar sob o comando do cantor Ney, de Araras. E no domingo, a última domingueira das férias. Portanto, ninguém deve perder. A partir das 6 da tarde, com a banda da Banda. E hoje no Taquari, uma festa como você nunca viu em Leme. Gaiola das Loucas, no Safari Beer. Show surpresa, coquetéis especiais, drag queens e premiação para a melhor performance. E ainda, banda Carto Passo e banda Lado A. Reservas de mesas pelo telefone 3572-7130. Mas se você não está a fim de agitar, vale a pena conferir os filmes que vão até você via cabo. Hoje no Cinemax Prime, às 9h30 da noite, tem o Colecionador de Ossos. Às 9h na HBO, tem A Princesa e o Soldado. Amanhã é dia de descanso, por isso, para quem for ficar em casa, às 5 da tarde na TNT, canal 23, tem O Homem que Sabia de Menos. E logo, às 9 da noite, na HBO, 11 Homens e um Segredo. Na HBO 2, tem O Hotel de $1 Milhão, às 3h30 da tarde.
E no domingo tem mais, às 10 da noite na TNT, Entrevista com o Vampiro. E às 2 da manhã no Cinemax Prime, um filme dirigido especialmente para o público roqueiro, Led Zeppelin, rock é rock mesmo. Mas para quem prefere conferir os lançamentos das locadoras de vídeo, pode preparar o balde de pipoca. 8 Mile, Rua das Ilusões. Em Detroit vive Jimmy, um jovem em plena crise de identidade e que procura um sentido para sua vida, até que para extravasar sua raiva e angústia, ele decide se envolver no mundo do hip hop. I'm sorry, mama. I never meant to hurt you. I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. What are you doing with your life that's so great? When the world won't give you what you need, you have to make it on your own. Dog, take a seat. What's this guy standing in line for? He ain't got money to eat. Check this out. Yo, this guy cashed his whole check and bought one ho-ho. I'm sorry, mama. I never meant to hurt you. You asking me out on a date, Jimmy Smith Jr.? Yeah, as a matter of fact, I am. Cry, but tonight I'm cleaning out my closet. Tell me why you left. Tell me and I'll leave you alone. I'm sorry, mama. From Curtis Hanson, the director of LA Confidential, and producer Brian Grazer. I never meant to make you cry. Come here. I'm cleaning out my closet. Eminem, Brittany Murphy, Mekhi Phifer, and Kim Basinger. I'm sorry, mama. 8 Mile. Ei, volta aqui. Volta já aqui. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. E também um grande sucesso da Disney, Procurando Nemo. Nemo é um pequeno peixe palhaço que repentinamente é sequestrado do coral onde vive por um mergulhador e passa a viver em um aquário. Decidido a encontrá-lo, seu tímido pai sai em sua busca, tendo como parceira a ingênua Dory. Se segure no carro. Embarque em uma aventura tão grande quanto o oceano. O lar. Nemo! Baleias não comem peixes coloridos, elas comem krill. Olha! Olha, krill! A Walt Disney Pictures apresenta um filme da Pixar Animation Studios, Procurando Nemo. A água está baixando. Está meio vazio. Eu diria que está meio cheio. As dicas de vídeo são um oferecimento da Opção Vídeo e DVD, que fica na Avenida Dr. Jambeiro Costa 238. O telefone é o 3571-3830. E o Leme Notícias de hoje termina por aqui. A todos, um ótimo final de semana e até segunda.